Oi, gente, meu nome é Camila, eu sou professora de yoga aqui em Manaus e a convite da agência Bimedic, eu estou aqui para hoje trazermos esse momento de pausa, de respiro, não só para o teu corpo, mas principalmente para a tua mente. Eu gostaria de lembrá-los que a nossa mente ela já é pensante. Então, esquece essa ideia de que meditar é parar de pensar. Não existe. É da natureza da mente pensar. Porém, o próprio trabalho de vocês, que é estar o tempo todo nas telas, ou computador, ou celular, tem trazido malefícios não só para a saúde física, mas principalmente para a saúde mental. Afinal, a nossa mente fica sob um estado máximo de alerta e de estímulos que as telas trazem para a gente, deixando cada vez mais a gente dependente desse estímulo. O que isso quer dizer? Começa a atrapalhar o teu sono, começa a atrapalhar o teu foco quando não é em tela. Porque quando você está longe das telas, é como se seu cérebro viciado começasse a pedir o tempo inteiro para estar sendo hiperestimulado. Então é importante que a gente quebre esse ciclo, trazendo alguns momentos de respiração e, como benefício, não só para nossa mente, também para o nosso corpo, dar uma respirada e soltada no nosso corpo. Afinal, tudo o que a gente sente no físico primeiro foi trazido, estimulado na mente. Para representar a situação de vocês, né? Eu trouxe aqui 2 momentos da nossa prática. E eu estou aqui no meu estúdio de yoga, onde que eu tenho todo um preparo. E eu gostaria de lembrá-los principalmente que o que você precisa para dar essa pausa para o seu corpo é só a sua vontade e a sua força de vontade, porque eu sei que não é fácil a gente desligar. Eu estava aqui com o meu quadril alongado nesse bloco justamente porque eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de sentar assim no chão. Começa a cansar a coluna, cansar o ombro. Então, caso você vá fazer no chão a sua prática, você pode trazer um livro ou uma caixinha mais durinha, qualquer coisa que permita que você sente ou que também você possa usar de apoio caso você precise. Então, nós vamos aqui cruzar os nossos pés. A gente fala muito sobre cruzar pernas, mas quando eu sento cruzando as minhas pernas, é mais difícil para o meu quadril. Então, de repente, você tenta cruzar os seus pés. Alongar o quadril com um livro ajuda a manter o quadril mais alto e mais solto. E aí a gente vai lembrar que esse tapete aqui a gente não precisa, de repente você está apenas no chão da sua casa, aonde você trabalha. A gente vai soltar os nossos braços e para trazer essa ideia de desligar da tela, feche seus olhos, foque apenas na minha voz. Começa a respirar profundo. Percebe se esse 1 segundo que eu fiquei calada, puxando o meu ar, se você não abriu os olhos achando que algo tinha acontecido, isso é um dos sinais de você estar hiperestimulado. Acaba trazendo pra gente essa desconfiança, esse estado de alerta, de perigo o tempo inteiro. A tua mente não sabe fazer diferença sobre o que realmente é estar em perigo e alerta, tensionando o teu corpo, ou se é só o superestímulo de telas que também tensionam o teu corpo. Então aqui vai focando em soltar as mãos sobre as pernas, soltar bem teus braços. A gente vai deixar o nosso queixo cair para o peito e vai circular o nosso pescoço 3 vezes pela direita, inspirando profundo pelas narinas, eu jogo atrás, expirando pelas narinas, eu volto, queixo no peito. Vai fazendo bem grande os círculos.
Vai soltando às vezes para lembrar como é respirar. Solta, fazendo um barulhinho de alívio. Parou com a orelha para o teu lado direito. Solta bem os ombros. E a gente vai apoiar a pontinha dos dedos abrindo os ombros para trás. Tenta soltar abrindo os ombros perto do teu quadril, esticando o braço. Evita jogar o tronco para trás e solta a mandíbula. Relaxa toda a tua face. Põe a tua mão esquerda, direita lá na orelha esquerda e aproxima o braço e solta o cotovelo. Quando você solta o ombro, você ganha um espaço entre a orelha e o ombro, alongando mais o seu pescoço. Não puxe, apenas deixe pesar. Devagarzinho, pega essa sua mão direita na nuca, apoia na sua nuca, queixo vem para o peito e você puxa. Devagar. Solta o queixo para o peito, volta a mão direita e vai deixando cair a cabeça para o lado esquerdo. Cada lado é um lado, vai se percebendo. Sempre respirando profundo pelas narinas. Leva então a tua mão esquerda lá na orelha direita, aperta bem a cabeça com o braço. Inspire e ao expirar solta o ombro. Percebam que às vezes é difícil aprender a soltar. Relaxa a mandíbula, fecha os olhos, respira. Expande o ar para as costelas e devagarzinho deixa essa mão esquerda aí na nuca, puxa para baixo e para frente. Aos poucos, solta, abre o braço, inspira, alonga e cresce, entrelaça os dedos das mãos e estica bastante. Passa o ar bem para as costelas, cresce as costelas. Expande o abdômen, estica tudo. Ao expirar, encaixa seu cóccix, faz uma corcunda e expande bem os braços. Queixo para o peito. Separa as escápulas e os ombros, fica bem corcunda. Inspirando, abre os braços, abre o peito. Expirando, fecha a corcunda, encosta as palmas. Inspirando, abre e eleva o queixo, vai ampliando. Expirando, fecha. Mais uma vez, inspira. E solta, fechando. Inspira para o teto, alonga. Ao expirar, gira para o teu lado esquerdo, coloca a mão por fora do joelho e abre o tronco. A sua mão de trás está apoiada bem perto do quadril e você está abrindo o peito. E se a altura do bloco ou do livro ou do que você colocou lá atrás está te incomodando, desce. E se você não consegue ficar sentada, você tomba, você pode encostar na parede. Respira mais um. Inspirando, alonga e cresce os braços. Expirando, gira o tronco para o outro lado. Eu estou me movendo no tapete para que vocês, se estiverem com dúvida da onde fica a mão atrás, vejam, mas vocês ficam na mesma posição do quadril, não mexe, não precisa girar. Abre o peito, intenciona essa torção, não é nada morto, você está ligando, tirando a ativação da mente e ativando o corpo, usando o denso, o físico, para alongar, respirar e relaxar a mente. Aprofunda a respiração expandindo o abdômen e devagarzinho volta. Daqui a gente vai afastar a nossa perna direita, empinando bem o nosso bumbum. E você não precisa ir muito alongado.
Se isso para você é difícil, deixa para frente a perna, flexiona o seu pé, qualquer coisa. Inspira, alonga e cresce. Ao expirar, ou você tá com a perna esticada ou afastada, você vai à frente e abaixo só com as mãos. E abre o peito. Alonga bem. Inspira, alonga e cresce os braços. Ao expirar, seu braço direito abraça seu abdômen, você relaxa o ombro e o esquerdo cai igual a bailarina com a mãozinha, indo lá para o lado esquerdo. Eu uso o meu cotovelo, quem sabe, para a interna da coxa, abrir o meu tronco e descer. Mas se eu não alcanço chegar lá, eu posso apoiar na perna ou só de ficar aqui em cima, já tá ótimo. Eleva teu queixo onde quer que você esteja. Fecha teus olhos um pouquinho e respira profundo, expandindo as costelas e a lateral esquerda do teu corpo, desde o quadril até a ponta do teu dedinho está sendo repuxada. Ao inspirar, vai voltando. Puxa essa perna com um carinho para você e troca. Vou fazer de lado para que você, se tiver com alguma dúvida da postura, enxergue. Então aqui eu vou sentar, inspiro, alongo e cresço. Ao expirar eu empino o meu bumbum, solto a ponta do dedo no solo, abro os ombros, relaxo tudo e respiro elevando o meu queixo. O pé está ativo, ele não está morto, ativando, empurrando uma parede imaginária. Posterior de coxa começa a dar um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, a depender da hora que você está fazendo. Inspira profundo. Ao expirar, relaxa um pouquinho mais e a gente inspira, sobe, alonga os braços. Ao expirar, a mão esquerda abraça o abdômen e a gente cai para o lado da perna, alongando o braço. Eleva o queixo e respira profundo, deixando o alongamento da lateral direita do teu corpo acontecendo. O pé continua ativo. E se está repuxando muito, seja amoroso com seu corpo, flexiona a perna e cai de lado. Lembra que o teu melhor é mais do que o suficiente. Respira. 2. Mais 1. Inspira, alonga, retorna. Estica. E agora a gente vai unir os pés de borboletinha. Todo mundo quando criança sentava assim, né? E vamos pegar, de repente, você tá em casa e a gente pega um travesseiro. Mas se você não estiver em casa, não tem problema. Você alcança qualquer coisa aí que você possa colocar aqui em cima do seu pé para fazer um pezinho, tá? E aí a gente vai inspirar, alongar, crescer. Expirar, soltar a mão para frente e para baixo. De repente, esse travesseiro é alto ou você põe mais do que um. E aí, quem sabe, você vai repousar o tronco sobre o travesseiro. E aí, você pode colocar a cabeça e é importante que você solte. Se você está muito distante, porque afinal o seu quadril está travado, você fica o tempo todo ali naquela mesa ou na cadeira, ou às vezes em qualquer lugar, né? Então, você pode apoiar o cotovelo e segurar a sua cabeça de alguma forma que seja confortável. Mas é importante que você solte, que você relaxe a sua cabeça. Respirar abdominalmente profundo. 2. Aprofunda a respiração. Fecha teus olhos, sente o peso da cabeça, vai relaxando bem. Quem sabe esse tempinho já fez o seu corpo ceder e você pode de repente ir mais para frente, mais para baixo. Solta. Respira mais 1 e volta desenrolando lentamente. Se você está em casa, vamos fechar as nossas pernas. Eu vou pegar aqui uma cadeira. E aí, de repente, você nem saiu do lugar que você estava, né? Você só sentou no chão para fazer aquele primeiro momento e agora faremos juntos esse segundo momento. O meu pé não encosta, eu sou bem pequenininha. Eu vou ficar de lado para que vocês entendam bem todos os movimentos.
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aproximar para pisar no chão. Se você é uma pessoa que também está tendo essa questão, se você fica sentado em uma cadeira... Sentado em uma cadeira... Essa cadeira é de yoga, hein, gente? Não é cadeira normal. Sentado numa cadeira que seu pé fica pendurado. Isso aqui, com o tempo, pode te dar um probleminha. Então, é importante que os pés estejam chapados no chão, mas não encaixando o cóccix e relaxando a coluna e digitando no celular. Pelo contrário, a gente abre, senta mais na beirinha, se for preciso, pisa no chão com os pés voltados para frente, encaixa um pouco o seu cóccix, inspira, alonga e cresce. E ao expirar, nós vamos à frente e abaixo, coluna reta, empina o bumbum e solta o que for possível. Vai soltando tudo, vai fechando os olhos e deixa um pouquinho o sangue ir para sua cabeça. Tenta tirar o peso dos pés, de repente colocando a borda do pé no solo, a borda externa do pé virando e soltando tudo. Se é muito incômodo, se seu abdômen tem uma extensão maior, você pode afastar mais as pernas, mas isso pode acontecer de você sentir um pouco mais as virilhas e tá tudo bem. Solta bem. A gente vai elevar o queixo. E de repente você tá longe do chão e aí você pega aquele livro, eu já mudei agora meu livro, esse era o que estava mais perto do meu alcance aqui, e de repente você dá um jeitinho de apoiar para deixar a sua coluna bem retinha. Mas aqui você não faz isso solto não, você tenta empinar o bumbum. Pisa com o dedo dos pés no chão, alonga tudo, coloca a tua mão esquerda no bloco, abre o ombro, empurrando, esticando o braço, inspira, alonga, cresce, olha lá no polegar. Expira, abaixando, encostando mão com mão. Inspira, abre o peito, olhou no polegar, expira, volta, encostando as mãos. Mais uma vez, inspira, abriu, expirou, voltou para o outro lado. Estica bem o braço, empina o bumbum, pressiona o livro, inspira, abre, expira, volta, inspira, abre, expira, volta e mais uma vez, inspirou, abriu, expirou, voltou. Daqui eu deixo esse livro, eu inspiro alongando e crescendo para o teto, expiro, relaxo. Essa próxima a gente pode fazer tanto sentada na cadeira quanto no chão. Deixa a tua perna direita e cruza a sua esquerda ativando o pé em flex. Deixa seu pé bem ativo, ok? É como se você estivesse fazendo o número 4. Você pode fazer no chão também. Deixa seu joelho forçando para baixar, mesmo que ele esteja aqui em cima porque o quadril é travado, você vai fazendo um pouco de esforço para descer. Ativa o pé, inspira, alonga e cresce. Ao expirar, une as palmas na frente do peito, abre os ombros, pressiona as palmas e cria um vácuo nas suas axilas. Inspira aqui. Ao expirar, tenta chegar o mais próximo da sua canela, empinando o bumbum e alongando. Quanto mais você pressiona as suas pernas, empina o bumbum e relaxa os ombros, abrindo o seu peito, mais você está abrindo o seu quadril. É no quadril que a gente guarda muitos traumas, muitas questões. É importante que a gente movimente e abra. Ficar sentado trava cada vez mais. A depender do jeito que você fica sentado, mais ainda. Enquanto eu converso, você vai ficando. Permanece respirando, sente. Começa a entender que às vezes aquela ansiedade não é tanto por você ter alguma questão. É mais porque a tua mente está acostumada, está focada numa tela e não te deixando sentir, não te deixando pensar em você, em suas questões pessoais fora daquela tela. Inspirando, volta de coluna reta. Expirando, relaxa, pega bastante o quadril. A gente traz a outra perna longa. Traz o número 4. Cada lado é um lado, às vezes você tem mais dificuldade de um outro lado. Ao inspirar aqui, alonga.
Ao expirar, eu minto palmas, eu afasto bastante os ombros, pressiono as palmas, cotovelo fica para lateral e cria um buraquinho, um vácuo na minha axila. Ativo o pé, inspiro, empino o bumbum, expiro, vou tentando descer. Só de você ficar aqui já tá ótimo, mas se de repente você encosta, você vai tentando buscar o seu alinhamento. Evita deixar as nádegas descolarem, tenta deixar os dois bumbuns, as duas nádegas na cadeira. Ou se você estiver fazendo isso no chão, é um pouco mais desafiador. Eu trouxe essas duas ideias para quem trabalha aí na cadeira. Continua respirando profundo. E essa respiração não é sobre você ir desligando o corpo, não. Aqui você está focado no seu corpo. Então tem sim um foco de mente. É você mesmo. Então vai olhando para cada areazinha que está pegando e vai tensionando que a respiração alonga. Mais 2. Aprofunda. Só pelas narinas a respiração. Mais 1. Inspirando, estica os braços, alonga, retorna. Expirando, desfaz os braços e as mãos. Se você fica na cadeira, você pode só ajustar e ficar na cadeirinha. Se você consegue, se tem um quadril bem mais abertinho, você pode cruzar as pernas na cadeira ou ir para o chão nesse momento e ir para a parede. Se a sua cadeira tem um encosto, eu acredito que tenha, porque senão não daria para trabalhar tanto, né? A gente encosta e relaxa. E a gente vai voltar a fechar os nossos olhos. Relaxar as palmas das mãos para cima, relaxa os ombros, fecha os olhos. Aprofunda a tua respiração. Solta pela boca. Faz o barulhinho. Inspira e solta. Mais uma vez, inspira e solta. E dessa vez, respira normalmente. Se percebe, observa como você começou a sua prática e como, a partir desse momentinho que você tirou, você está saindo daqui. Quando a gente dá esse respiro para nossa mente, a gente consegue produzir melhor. É importante que a gente entenda os momentos de pausa. A tua pausa não necessariamente precisa ser física. Ela precisa ser mental. É somente no silêncio, nos olhos fechados para o externo e abertos para o interno, que eu consigo ouvir os ecos de dentro, o que precisa ser visto e as respostas que eu tanto procuro fora. A gente tira esses segundos finais para estar aqui de olhos fechados, soltando, percebendo que a gente nem quer sair daqui. Queixo vai vir para o peito. Eu vou unir minhas palmas na frente do peito. E aqui eu convido vocês a trazer esse compromisso. E que se você não consegue se organizar nesse primeiro momento, para tirar esses 20 minutinhos de prática, você pode, de repente, apenas colocar um despertador do seu lado, fechar seus olhos e respirar por 1 minuto. De olhos fechados, circulando o pescoço, movimentando braços, como fizemos no início da prática. Juntos, então, a gente vai elevar o queixo, vai abrir os olhos. E para encerrar, eu deixo com vocês uma dica que vocês podem fazer todos os dias. Dorso de mão com dorso de mão, baixando bastante o cotovelo, eu abro e fecho o dedinho das minhas mãos. E aqui eu vou percebendo que talvez eu estou tentando fazer igual a Camila, mas o meu dorso de mão descola cada vez que eu tento fechar. Percebe como você está deixando o seu corpo travado para estar mexendo em celular, para estar mexendo em computador o tempo todo.
relaxa. Agradeço a vocês que conseguiram ficar até o final. E se você não conseguiu, se por algum momento aquilo te incomodou, se acolha. Entenda que o grande estímulo das telas, que é sim o seu trabalho, ele precisa ser observado com mais atenção. O yoga quer que você aprenda a ter uma mente amiga. Namastê.